Bem, hoje nós vamos falar sobre equilíbrio térmico. E o que é o equilíbrio térmico, né? O equilíbrio térmico ele acontece quando dois ou mais corpos trocam calor apenas entre si, e a soma algébrica deles, dessas quantidades de calor trocadas por esses corpos, até o estabelecimento do equilíbrio térmico, ela é nula. Ou seja, nesses exemplos aqui, o que é que vocês podem ver? Nós temos dois corpos, onde, exemplo, né? Digamos que o corpo A ele tem 30 graus Celsius e o corpo B ele tem 15 graus Celsius. O que é que vai acontecer? O corpo A, como ele tem a maior quantidade de temperatura, ele vai passar essa quantidade para o corpo B. E aí, o corpo A vai aumentar a quantidade de temperatura do corpo B e o B vai diminuir do A até eles terem uma estabilização. Então, primeiramente, né, o primeiro corpo que tem a maior temperatura sempre vai ser superior ao segundo corpo, até eles terem um equilíbrio térmico, que é quando eles igualam a temperatura. E dentro disso tudo, nós temos, né, que a temperatura de A mais a temperatura de B é igual a zero. Por quê, gente? Porque quando há esse equilíbrio, ela é nula, né? Então não vamos ter um desequilíbrio. O equilíbrio térmico é temos uma temperatura nula. Sendo que dentro dos exemplos que são abordados do assunto, né, aqui nós podemos dizer então que aqui é os dois corpos antes do equilíbrio e aqui são os corpos depois do equilíbrio. Certo? Lembrando, né? Sempre um corpo vai ter uma maior temperatura e essa maior temperatura vai ser passada para o corpo de menor temperatura até que os dois corpos tenham um equilíbrio térmico, ou seja, os dois corpos terem a mesma temperatura. A temperatura de A necessariamente necessita ser igual à de B para poder haver o equilíbrio térmico. A mesma coisa se tivesse um outro aqui, né? O C, digamos assim, né? Haveria também a passagem de energia até que o C também fosse igual aos outros dois, certo? E aí vamos agora para o exemplo prático. Eu preciso que vocês prestem atenção porque é uma conta que ela é grande, abrange outros tipos de propriedades da multiplicação, coisas que vocês devem ter visto no ensino fundamental, mas que agora vai ser cobrado de uma forma diferente. E o exemplo diz bem assim: uma dona de casa mistura em uma garrafa térmica 100 gramas de água a 25 graus Celsius com 200 gramas de água a 40 graus Celsius. Calcule a temperatura final de equilíbrio térmico. Então aqui ela não está querendo chegar ao equilíbrio, ela está querendo saber a temperatura final de equilíbrio térmico. Calor específico da água, como vocês já falei isso para vocês nas aulas anteriores, o calor específico da água é uma caloria por graus, uma caloria por gramas Celsius, ok? Bem, aí vamos lá então, como é que fica aqui essa conta? Primeiro, nós vamos começar do sentido que o primeiro ponto são dois corpos, né? E o corpo A mais o corpo B é igual a zero. Esse é o primeiro ponto que vocês devem começar. E aí agora, para poder a gente continuar essa conta aqui, a gente vai precisar daquela fórmula que a gente viu lá em calor específico, né? Onde M vezes C vezes delta teta, massa vezes calor específico, vezes a variação de temperatura. Vai ser a do ponto A. E também a do ponto B. Massa vezes calor específico vezes variação de temperatura igual a zero. Lembrando, sempre vai ser igual a zero, tá? E aí a gente agora vai fazer as substituições. Então, primeiro ela nos dá o quê? Ela mistura em uma garrafa térmica 100 gramas de água a 25 graus Celsius. Então, a massa é igual a 100. O calor específico a questão nos dá é igual a 1. Esse 1,0 aqui vocês podem tirar o zero, tá? Porque zero à esquerda não vai fazer nenhuma diferença aqui. Então é 1. Vezes o delta teta, que é a variação de tempo. Variação
variação de temperatura. A variação de temperatura é a temperatura final menos a temperatura inicial, né? Nesse caso aqui, a gente não tem a temperatura final, certo? Que é isso que a questão está pedindo a gente. Então, digamos que a temperatura final é X. X menos a temperatura inicial, que é 25. Fecho parênteses. Vamos para o segundo ponto. A massa do segundo ponto é 200 gramas. Mais o calor específico, que é 1. Gente, que é vezes. Vezes, abre parênteses, né? A temperatura final, que a gente também não tem, X novamente, menos 40, que é a temperatura inicial, igual a 0. E é aqui agora que vocês precisam prestar atenção na questão da distributiva, certo? Vamos eliminar esses parênteses. E aí como é que fica, né? 100 vezes 1 é 100. A distributiva vai funcionar da seguinte maneira. A gente vai fazer 100 vezes x e depois 100 vezes 25. 100 vezes x é igual a 100x. Menos, que aqui o sinal é de menos, tá? Não esqueçam isso. Menos 100 vezes 25, que é igual a 2.500. Opa. 2.500. Mais 200 vezes 1, que é 200, né? E aí a gente vai novamente para a propriedade distributiva. 200 vezes x é igual a 200x menos 200 vezes 40, que é igual a 8.000, né? 2 vezes 4, 8, os 3 zeros. 1, 2, 3. Igual a 0. E aí agora, para facilitar para a gente vai agrupar esse x, que vai ficar do lado de cá, e vamos passar os números que não tem x para o lado de lá. Então, nesse caso, vai ficar 100x mais 200x, né? Porque o 200 aqui é positivo, igual, como esses números vão passar para depois do sinal, gente, então eles vão mudar o sinal, tá bom? 8.000 mais 2.500, que todos os dois aqui eram negativos, passou para o outro lado, fica positivo. 100 mais 200 dá 300x, é igual a 8.000 mais 2.500, 10.500. X é igual a 10.500 sobre 300, corto 0 com 0, 105 dividido por 3 é igual a 35 graus Celsius. Não vamos esquecer da unidade de medida, que aqui nesse caso é graus Celsius. Ou seja, a temperatura final do equilíbrio térmico é 35 graus Celsius. Então, quando ela junta a água de 25 graus Celsius, né, e a outra 40 graus Celsius. Aí, digamos que aqui é o corpo A e aqui é o corpo B. Então, para haver o equilíbrio, né, para as duas ficarem na mesma temperatura, acontece que elas duas passam para 35 graus Celsius. Ok? Prestem atenção na descrição desse vídeo para poder ver se tem tarefa para vocês.